E imagine uma noite silenciosa, envolta em sombras quase palpáveis. O ar está parado e cada pequeno ruído faz seu coração palpitar, com o pressentimento de que algo grandioso e misterioso está prestes a acontecer. Você sente a respiração, presa, como se houvesse uma força invisível observando cada movimento seu. O cenário é uma pequena vila, afastada da agitação das grandes cidades, protegida por muros de pedra que parecem ter sido erguidos para manter longe tudo o que se esconde na escuridão da noite. As estreitas vielas estão vazias, mas você imagina passos, sussurros e olhares que se esquivam das chamas trêmulas das tochas. É nesse lugar que a história começa a se desenrolar, trazendo um acontecimento tão impressionante que desafia qualquer explicação racional. Porém, não se engane, essa não é apenas uma história sobre fé, mas também sobre medo, mistério e, sobretudo, curiosidade pelo desconhecido. Afinal, se existe algo que nos aterroriza tanto quanto a própria morte, é a possibilidade de que haja poderes capazes de quebrar suas correntes. E é justamente esse tema, a morte e seus segredos, que paira como uma neblina densa sobre os olhos de quem se aproxima dos relatos que vamos abordar hoje. Então, convido você a me acompanhar nesse mergulho profundo em um dos episódios mais impactantes já registrados em um livro repleto de narrativas poderosas e simbólicas. Feche as cortinas, apague as luzes, ajuste o volume e permita-se envolver por essa atmosfera tensa que nos conduz a um passado distante, porém vivo em cada linha de um texto que atravessou séculos. Uma história que começa antes mesmo do silêncio, do túmulo ser rompido por um grito que ecoaria pela eternidade. Tudo está posto diante de nós como um grande enigma. Um homem, uma doença fatal, uma última esperança e, por fim, um sepulcro lacrado por uma rocha pesada. O nome dele é Lázaro, e talvez este seja um dos relatos mais inquietantes e cheios de significados que você já ouviu. Imagine por um instante a sensação de receber a notícia de que alguém muito próximo está gravemente doente. O desespero e o da angústia, a incerteza. Você faria de tudo para que essa pessoa sobrevivesse, não é verdade? Agora, visualize duas irmãs de semblante preocupado, cada uma lutando para conter as lágrimas, enquanto aguardam ansiosamente a chegada de uma pessoa cuja fama de realizar sinais sobrenaturais corria de boca em boca por toda a região. Elas tinham convicção de que essa figura, tão enigmática quanto carismática, seria capaz de curar seu irmão antes que fosse tarde demais. Contudo, a ajuda não chegou a tempo, e a doença cumpriu seu curso implacável. Sentir isso na pele é imaginar o poço sem fundo de tristeza e frustração que brota quando tudo o que se deseja é mais tempo ao lado de quem se ama. Só que, nessa narrativa, a morte não foi o ponto final. Pelo contrário, parecia apenas o início de um novo capítulo, muito mais perturbador do que o anterior. Sinta o peso da atmosfera ao seu redor. Um funeral tradicional acontece. Amigos e familiares se reúnem em torno do corpo. O choro contido, o lamento, os rituais de honra e despedida. A noite se estende, o dia seguinte chega. O corpo é preparado segundo os costumes da época, envolto em faixas, perfumado com óleos e especiarias para retardar a decomposição. Mas você sabe que, no calor sufocante dessa região, o efeito logo se dissiparia. Imagine agora o que se passava na mente de cada pessoa que esteve ao lado daquela família. Restava apenas a resignação. Afinal, é impossível reviver alguém que já foi, certo? Porém, no decorrer dessa história, o impossível ganha contornos reais, como se uma porta esquecida dentro de uma caverna fosse aberta de repente, liberando segredos há muito selados. Ali perto,
silencioso e recluso, estava o túmulo. Uma gruta esculpida na rocha, fechada por uma pesada pedra que selava a entrada. O ambiente fúnebre, a penumbra, o odor característico da morte. Tudo compõe um quadro lúgubre, mas também fascinante. Aquele lugar tem um magnetismo mórbido que chama a atenção de quem ousa se aproximar. Você consegue ouvir o eco de gotas d'água escorrendo pelas paredes úmidas e o barulho de insetos que se abrigam na escuridão? Há uma estranha calma ali, uma espécie de paradoxo entre a quietude e a tensão, como se as pedras pudessem contar histórias e segredos ancestrais. E então, quando todos já haviam se conformado com a ideia de que não havia mais o que fazer, aquele homem finalmente chega. Aquele em quem depositaram todas as suas esperanças. Aquele que, mesmo atrasado, traz consigo uma aura de mistério e autoridade. Mas como reagir diante dele? As irmãs, uma delas especialmente tomada por sentimentos conflitantes, correm ao seu encontro. Talvez haja um quê de acusação em suas vozes, uma mágoa misturada à confiança quase inabalável de que, se ele tivesse estado ali, nada daquilo teria acontecido. E ainda assim, elas acreditam que ele talvez possa fazer algo agora. Mas o que, afinal? A morte já veio, já levou o irmão querido. As lágrimas molham o chão seco. Ouvem-se murmúrios entre as pessoas que ali estão. Ele curou tantos, mas chegou tarde demais para o próprio amigo. Alguns se perguntam se realmente existe algum poder capaz de ultrapassar o limite imposto pela morte. Outros apenas observam, sem saber o que esperar, mas sentindo um arrepio correr pela espinha. Haveria alguma coisa além? Enquanto os olhares se voltam para aquele homem, você consegue perceber uma intensidade diferente em sua expressão. Não é apenas tristeza, há uma decisão, uma determinação inquebrantável. E, em meio ao clima pesado de luto, algo muda no ambiente. A presença dele parece envolver o lugar de uma forma quase palpável. É como se o ar se tornasse denso e carregado de uma energia que ninguém ali consegue explicar. Suas palavras são poucas, mas cada uma parece pender no ar, trazendo à tona a possibilidade de que algo grandioso esteja para acontecer. Há um pedido estranho: tirem a pedra. Uma frase simples, mas que abala as estruturas do bom senso de todos ali. Tirar a pedra? Abrir o túmulo? Para quê? O horror se mistura ao espanto. Mexer em um sepulcro fechado há 4 dias, onde o corpo já deve estar em avançado estado de decomposição, é a última coisa que alguém gostaria de fazer. O medo é tangível e o cheiro da morte parece mais forte diante dessa sugestão. Mas, mesmo com tanta hesitação, eles obedecem. E cada movimento de rolar a pedra para longe da abertura da caverna faz o coração acelerar, como se a qualquer instante pudessem surgir criaturas das sombras ou um fedor insuportável a ponto de fazer muitos vomitarem. É quase intolerável, mas o homem está ali, observando, confiante, quase como se soubesse de algo que ninguém mais sabe. Então, um silêncio sepulcral domina a cena. Todos prendem a respiração. Alguns tentam desviar o olhar, mas a curiosidade é mais forte do que o instinto de autoproteção. O que vai acontecer agora? Antes de continuar, quero que você sinta essa mesma tensão que as pessoas presentes devem ter sentido. Você consegue imaginar a força desse momento? É a morte escancarada diante de todos, o cheiro de podridão se espalhando no ar. E, ao mesmo tempo, a estranha expectativa de que algo sobrenatural está prestes a acontecer. E é exatamente essa dualidade, o terror da realidade e a esperança de algo além, que faz dessa narrativa um dos grandes mistérios de todos os tempos. Se você está sentindo essa curiosidade pulsando dentro de você, aproveite agora para deixar seu like e comentar aqui o que acha que pode acontecer a seguir.
Isso me ajuda a entender se você também sente esse frio na espinha e a compartilhar essa experiência com mais pessoas que adoram histórias enigmáticas e intensas. Esse é o nosso primeiro convite para você interagir. Retomando a atmosfera sombria, todos ali, perplexos, observam quando o homem se aproxima da entrada. Ele levanta a voz, mas não é um grito de desespero. É quase como um ato de autoridade, algo que seria completamente insano se não viesse de alguém que carrega consigo uma fama de feitos sobrenaturais. Imagine cada palavra ecoando nas paredes da caverna, reverberando em meio às faixas que envolvem o corpo que jaz lá dentro. E então a ordem é dada. Lázaro, venha para fora. Há uma fenda no tempo nesse instante, um segundo que parece durar uma eternidade, em que todos se perguntam se ouviram direito, se realmente é possível que algo obedeça a esse chamado das sombras. Então, o impensável começa a acontecer, mas por enquanto eu não vou revelar os detalhes dessa cena. Vou apenas deixar você com a mente fervilhando de dúvidas. Como algo assim poderia acontecer? Qual seria a reação das pessoas que presenciaram esse momento? Teria sido uma ilusão coletiva ou uma fraude bem orquestrada? Ou realmente houve uma intervenção que ultrapassou toda a lógica humana? O fato é que nessa narrativa, o medo e a surpresa se misturam de maneira quase insuportável. E é justamente esse clima que queremos trazer aqui. A sensação de estar diante de um enigma que, ao mesmo tempo que desperta a repulsa, seduz por sua grandiosidade. A pergunta que fica pairando no ar é: será que a morte realmente é o fim de tudo? Essa história sugere que não. Mas, ao mesmo tempo, cria uma tensão profunda, pois apresenta a ideia de que há alguém capaz de romper uma barreira que todos nós consideramos intransponível. E isso, em vez de ser apenas um alívio, também desperta um temor primal, algo que faz com que nossas certezas existenciais tremam nas bases. Se a morte pode ser revertida, se alguém pode entrar nesse território proibido e trazer de volta quem já foi levado, o que isso diz sobre a nossa compreensão da vida? E mais, como lidar com o terror de encarar um morto-vivo, mesmo que esse morto-vivo seja o nosso próprio irmão ou amigo? Imagine os murmúrios das pessoas ao redor, tentando assimilar o que presenciam, lutando para conciliar a razão com o inexplicável. São momentos em que o coração quase salta pela boca e os olhos arregalados não piscam. Uns gritam, outros caem de joelhos, há quem fuja e há quem, paralisado, não consiga dizer nenhuma palavra. É uma quebra absoluta de tudo o que se entende por normalidade. E poucos conseguem manter a calma quando a realidade decide dar lugar ao sobre-humano. Uma passagem tão intensa que até hoje é discutida, estudada e até questionada por críticos e estudiosos que tentam encontrar um sentido, uma lógica ou um propósito para algo que parece escapar a qualquer explicação convencional. No entanto, não pense que esse relato serve apenas para quem tem um olhar religioso sobre o mundo. Há algo nele que transcende doutrinas, uma mensagem poderosa sobre esperança, superação e a força de um poder que muitos consideram inatingível. Mesmo que você não acredite em nenhuma força divina, é inegável que a história de Lázaro desperta uma parte muito profunda do nosso ser, aquela que lida com os grandes mistérios da existência: vida, morte, dor, compaixão, medo. Tudo está entrelaçado de uma forma tão visceral que não há como ficar indiferente. O mais interessante é notar a humanidade dos envolvidos nessa narrativa. A dor das irmãs, a incerteza das pessoas que presenciaram, o olhar determinado de quem tentou mudar o rumo natural das coisas. É como se pudéssemos nos colocar no lugar de cada uma dessas personagens e sentir o peso de suas emoções. A história não esconde a tensão, o choro, a descrença inicial, e só por isso já a torna incrivelmente real.
Afinal, quando algo desse porte acontece, nossa primeira reação não é de euforia, mas sim de estranhamento, medo e até negação. Esse amálgama de sentimentos dá um tom quase cinematográfico aos acontecimentos, como se cada cena fosse capturada em câmera lenta, cada expressão de assombro devidamente registrada para a posteridade. Você há de convir que, embora nossa imaginação seja fertilizada por filmes de terror e ficção científica, uma cena em que um morto volta à vida não deixa de nos arrepiar até os ossos. Há uma linha muito fina entre o divino e o sinistro, e isso é o que faz essa história ter tantas nuances. Dependendo do ângulo, podemos encará-la como um milagre que traz alegria. De outro, podemos ver um evento que assusta pelo seu teor quase macabro. No fim das contas, tudo depende do estado, de espírito de quem ouve, lê ou presencia tal episódio. É esse caldeirão de sensações que nos faz prender a respiração e querer saber mais e mais, ainda que isso nos deixe um tanto desconfortáveis. E é justamente esse desconforto que nos mantém alertas. Num mundo tão repleto de distrações vazias, encontrar uma narrativa que nos sacode até a alma é um privilégio, uma oportunidade de relembrar o quanto ainda há por descobrir e questionar. A história de Lázaro, nesse sentido, não se limita a um simples ato de fé. Ela nos joga na cara a fraqueza das nossas certezas e a força de algo que não compreendemos. Esse algo que podemos chamar de divino, sobrenatural ou simplesmente de uma força desconhecida. Seja qual for o nome, o fato é que nos confrontamos com a possibilidade de que o que chamamos de impossível talvez não seja tão impossível assim. Enquanto você reflete sobre tudo isso, tente imaginar o clamor das pessoas, os gritos, a correria. Alguns correm para ver de perto, outros se afastam em pânico. A correria é tanta que é difícil saber quem está tentando chegar mais perto para testemunhar e quem está procurando uma saída para escapar de algo que consideram uma ameaça à sanidade ou até mesmo uma profanação da ordem natural das coisas. Em meio a esse caos, há aquele homem sereno, quase como se estivesse no comando de uma situação cuja lógica escapa a qualquer espectador. É uma cena que poderia muito bem estar em um filme de suspense, mas para muitos foi parte de um acontecimento real, transmitido ao longo dos séculos. Chegamos agora a um ponto crucial. Você pode estar se perguntando, onde essa história vai dar? O que aconteceu exatamente depois que a pedra foi removida e aquela ordem foi dada? Pois bem, esse é o grande segredo que pretendo destrinchar em nossos próximos encontros. Hoje, quis apenas traçar o cenário, plantar em você a semente da curiosidade e do assombro. A narrativa completa da ressurreição de Lázaro envolve detalhes surpreendentes e cada um deles adiciona uma camada a mais de mistério e significado. No entanto, se eu contasse tudo agora, perderia a graça de vivenciarmos juntos cada fragmento dessa história. Gosto de pensar que esse suspense faz parte do processo, porque a verdade é que não se trata apenas de saber o que aconteceu, mas de sentir o que cada personagem sentiu naquele instante. É nisso que reside o poder dessa passagem, o vínculo emocional que criamos com um acontecimento que, ao mesmo tempo, nos fascina e nos causa arrepios. Mas antes de encerrarmos esse primeiro contato com a história, quero convidar você a refletir sobre algo. E se você estivesse lá, qual seria a sua reação? Você correria para perto, na ânsia de ver o impossível se materializar diante dos seus olhos, ou daria alguns passos para trás, tomado pelo medo de que algo terrível poderia acontecer naquele momento? Ou será que se ajoelharia, sentindo um misto de reverência e confusão, sem saber ao certo se aquilo era obra de um poder superior ou alguma espécie de ilusão assustadora? São perguntas
que nos lembram o quão complexos somos, pois, diante do desconhecido, podemos reagir de 1000 maneiras diferentes. Não existe certo ou errado quando o terror e o fascínio se misturam, trazendo à tona nossos instintos mais primordiais. Quero deixar você com essas indagações na mente. Sinto o arrepio correndo por sua pele, como se ainda estivéssemos ali, do lado de fora do túmulo, ouvindo aquele comando que desafia toda a lógica. Guarde esse sentimento, essa expectativa, porque no nosso próximo encontro vamos abrir ainda mais essa câmara de segredos e ir além do que foi dito hoje. Há detalhes perturbadores que envolvem cada passo, cada olhar, cada batida do coração. Há explicações, teorias, controvérsias e momentos que vão fazer você repensar sua visão sobre o que é ou não possível no nosso mundo. E lembre-se, se esse relato despertou o seu interesse, se você, assim como eu, é atraído por histórias repletas de reviravoltas e mistérios que nos fazem questionar a própria realidade, não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com alguém que também seja apaixonado por narrativas intensas. Esse é nosso segundo e último convite a interagir. Afinal, quanto mais pessoas envolvermos nessa experiência, mais podemos trocar ideias e sentimentos sobre o que nos assombra e ao mesmo tempo nos encanta. Agora, com a tensão ainda pairando no ar, vamos encerrar esta primeira parte. Mas não sem antes reforçar que esse é apenas o início de uma jornada fascinante. Há muito mais escondido nas entrelinhas desse episódio marcante, muito mais do que podemos imaginar. A morte, o medo, a dor, a esperança, tudo isso se encontra e se funde em um espetáculo que ultrapassa as fronteiras do natural. Nos vemos em breve para continuar explorando cada pedaço dessa história que não termina em um túmulo lacrado. Pelo contrário, é a partir dele que tudo começa a ganhar novos contornos. Prepare-se, pois, no próximo passo, os detalhes que iremos compartilhar poderão mudar a forma como você enxerga tanto o limite da existência humana, quanto a possibilidade de haver algo além dos nossos sentidos imediatos. Fique atento e não ouse perder o que vem a seguir. Há um mundo de significados esperando por você, pronto para ser desvendado, questionado e, quem sabe, até temido. Afinal, às vezes o desconhecido é ao mesmo tempo o que mais desejamos e o que mais nos apavora. E essa é a essência de todo grande mistério.